capacete por conta do feriado, mas o cronograma está sendo seguido, né, conforme eu tinha mostrado na segunda-feira. Opa, perdão aqui, eu errei. Né? Hoje a gente vai falar um pouco de exploração de dados, mas a gente já falou um pouquinho sobre exploração de dados na segunda-feira, e aí a gente vai só ver realmente na prática como é que isso acontece. Como eu falei para vocês, a gente vai tratar da série histórica de preços de combustíveis, né? E a gente tirou esses dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos. Eu falei para vocês podem estar utilizando eles. E aí a gente vai usar um CSV que tem lá disponível para a gente. Que no caso poderia ser qualquer um. Então a gente primeiro tinha alguns passos a seguidos, né? Escolher um banco de dados para estudo, a gente entender o problema, depois a gente fazer uma análise exploratória e depois uma análise descritiva antes de a gente aplicar qualquer tipo de técnica estatística para poder fazer um estudo mais aprofundado. Certo? Acho que todo mundo lembra disso. E aí, como eu falei, a gente só queria pedir desculpa, minha cachorra ela tá um pouquinho sozinha, ela tá fazendo um barulho aqui. Então, como eu falei para vocês... Opa, quem mandou para pedir para entrar? Como eu falei para vocês, gente, como é que os analistas, os cientistas de dados, eles utilizam, como é que eles fazem o armazenamento, a coleta, eles extraem informações dos dados. Eles, né, de acordo com como a gente está usando a linguagem de programação Python, a gente vai utilizar pacotes que são basicamente bibliotecas que elas vão fornecer funções próprias, né, já prontas ali, só para a gente poder estar manipulando, né, o que a gente quer fazer. Então, por exemplo, no caso da biblioteca Pandas, ela é basicamente para estar fornece, ela fala o quê? Fornece ferramentas para análise e manipulação de dados. Então, ela basicamente faz isso. Ela é importante por conta disso, ela é bastante utilizada. Então, qualquer analista, qualquer cientista de dados, né, que trabalha com análise de dados em Python, eles vão estar em contato fortemente com essa biblioteca. E aí, gente, vocês têm que entender que o Pandas ele trabalha com duas estruturas de dados, que são o data frame e as séries. E aí vocês perguntam, o que seria um data frame e uma série? Né? Deixa eu passar aqui. Então, de acordo com algumas definições, a gente tem que data frame é uma estrutura de dados bidimensional com os dados alinhados de forma tabular em linhas e colunas, que elas podem ser variáveis em questão de tamanho e elas são, com certeza, elas têm dados heterogêneos, né? Tipo, elas não tem um formato ali único que vai trabalhar somente com um tipo de dado, ela vai trabalhar com vários tipos de dados. E as séries, elas são matrizes unidimensionais, rotuladas capazes de armazenar dados de qualquer tipo. E aí, quando você junta várias séries, né, você agrupa um conjunto de séries, você forma o seu data frame, certo? Todo mundo conseguiu entender a diferença, conseguiu entender o que seria um data frame, o que seria uma série? É basicamente essas duas estruturas mais importantes no data frame. Tá? Deixem só aqui um ok se vocês entenderam, só para eu ter uma noção. Perfeito, perfeito. Tá, então, essa aqui é a carinha de um data frame. Então, como vocês podem ver, ele tem um formato de uma tabela, né? E aqui a gente tem, acredito eu que vocês não consigam ver o meu cursor, mas aqui, ó, ele diz, tá meio que destacado em azul, column names. Então, aqui são o nome das colunas. Então, se vocês lembrarem lá da segunda-feira, quando a gente fez aquela pequena análise, a gente viu lá os metadados da tabela que a gente está estudando. Então, esse nome das colunas é como se eles fossem as nossas variáveis de estudo, né? As nossas variáveis do nosso problema que a gente tem e que são, consequentemente, as variáveis que estão presentes nessa tabela que a gente vai abordar ela, né? Agora, mexendo na linguagem. E aí tem, como por exemplo, nome, time, o número, posição, a idade, a altura, o peso. E aí, o que eu posso dizer mais? Agora, essas aqui são as colunas. Cada coluna dessa, tanto que eu deixei marcado aqui de preto, ó, na faixa de salário, ela é uma série. Então, se você
tem um data frame, e extrair apenas uma variável que você quer ver, por exemplo, eu quero ver a variável salário. Então, se você pegar somente essa coluna ela é basicamente a nossa série do nosso data frame. Outra coisa, como vocês podem perceber, que realmente o data frame ele condiz com a definição que eu mostrei anteriormente. Por quê? Porque a gente está tratando de vários dados agrupados, vários tipos de dados agrupados. Então, tem, por exemplo, o nome, que é uma variável do tipo string, né? Temos número, tem a coluna number, que tem números, então é do tipo, no caso aqui está float. E aí uma coisa que muito acontece são esses valores faltantes, né, que são chamados de NaN, que é uma coisa que vocês vão se deparar, que vão ver muito. E aí vai existir um tratamento específico para vocês poderem estar mexendo com esses valores faltantes. Uma das estratégias é você excluir eles. Ao você excluir esses valores faltantes, né, você basicamente vai remover toda a linha. Então, isso é ruim porque você vai acabar perdendo, digamos assim, vai perder dado aqui que talvez fosse importante. Tá, deixa eu ver aqui se tem uma coisa que eu preciso dizer. Acredito que não. Então, cada linha, elas representam cada objeto, né? Então, eu tenho esse objeto aqui que tem esse nome, que está dentro desse time, que tem esse número, que tem essa idade, que tem esse peso e altura, qual o salário que essa pessoa recebe. E aí, cada linha, cada objeto, ele está indexado aqui por números, mas também pode haver outras formas de indexação. Né? Então, aqui é mais comumente visto a indexação por números. Elas começam do zero e aí vai, e não tem fim. Tá? Certo? Acredito que sim. Deixa eu ver se tem uma coisa. Opa! Aí, gente, eu queria que você. Eu não sei se vocês foram pesquisar, mas eu vou mostrar aqui um vídeo que eu gravei, e é só mesmo, tipo assim, vocês querem saber como é que vocês. Tipo, eu não sei como é que se utiliza uma certa função. Então, vocês podem estar pesquisando as funções presentes na biblioteca pela documentação, que é bastante importante, ela vai te guiar melhor, né, do que tutoriais na internet. Claro que tutoriais da internet são bem melhores, eles ajudam bastante. E aí vocês vão lá no Google, né, tipo um passo a passo aqui. Então você bota a documentação do Pandas e aí vai aparecer, né, essa documentação que é atual. E aí ele mostra, esse aqui é o site onde tá presente essa documentação. E aí aqui tem alguns menus, né, de navegação que você pode estar apertando. No caso aqui, esse Getting Started, significa dizer que você está começando. Então, você aperta aqui, você que é novo, não sabe de nada, então você aperta nele que você vai ter um guia que vai te explicar como é que você mexe, como é que usa, ele explica como é que funcionam as estruturas de dados do Pandas. Enfim, aí tem vários menus. Aí aqui, ó, assim que você abre, vai ter esse aqui. Então, a documentação do Pandas, e aí ele mostra aqui começando, ou um guia do usuário, e tem essas outras opções que eu não sei para que serve exatamente. Mas aqui são guias que você pode estar apertando, né? No caso, como a gente não sabe, a gente vai apertar nessa de começar. Aí ele mostra aqui como é que seria para você fazer a instalação do Pandas no Anaconda, no caso, se você estiver utilizando uma interface própria. Mas como a gente está utilizando o Google Colaboratório, então não vai ser preciso fazer isso. E aí tem a instalação, né? Ele explica como é que acontece. E aqui, ó, introdução ao Pandas. E ele mostra. Você quer saber como é que é uma estrutura, como é que acontece, como é que se usa. Então, ele dá essas duas opções. Um tutorial de introdução ou um guia do usuário para esse tutorial de introdução. Aí você vai, aperta, né? E aí embaixo tem várias perguntas, né, que são comumente feitas quando você está começando a mexer no pacote, né? Tá, deixa eu ver. E aí o Panda, gente, ele é meio que uma formulação de outras linguagens, né? Provenientemente de outras linguagens
ou de outras formas de armazenar dados, essas coisas. E aqui ele mostra, ó, eu quero começar a usar o Pandas, né? Então, você, primeiro passo, tem que fazer o quê? É você importar, você vai escrever isso, porta Pandas como PD. E aí você vai, né, roda, né, dá play, roda, e ele vai e carrega o pacote que você pode estar utilizando as bibliotecas. Pronto, e é isso aqui que é o vídeo para vocês, que eu gravei, espero que... Eita! E agora não sai, gente. Espera. Deu para entender? Não consegui sair. Deu? Gente. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que não tem mais nada aqui para mostrar desse slide. Então, é isso. Então, se atentar para a documentação. Se tem alguma dúvida, vai lá na documentação e pesquisa. E aí, gente, vamos para a parte que todo mundo estava esperando, né? Como é que a gente vai instalar o Panda? Não vai instalar o Panda. Porque no Google Colaboratory, você não precisa fazer que nem um tutorial da documentação que você tem que botar lá. Você pode fazer por PIP ou você pode fazer por uma outra maneira que eu não vi qual era. Deixa eu mostrar aqui minha tela inteira. Não, deixa eu mostrar essa tela em específico. Então, gente, aqui, né, estamos nós de volta aqui nessa tela, que todo mundo já deve ter visto no capacete passado. Eu fiz um pequeno script com muitas coisas, mas a gente não vai ver tudo hoje. Eu vou parar até a parte de fazer a parte da estatística descritiva, porque eu quero que amanhã seja dada a parte de gráficos e aí eu posso falar sobre alguns gráficos que eu utilizei aqui. Então, não queria confundir vocês. Então, aí, pessoal, como eu falei também na segunda-feira, tem muitos e muitos pacotes que são utilizados para fazer análise de dados. E a gente vai focar, basicamente, em 2 pacotes, que é o de fazer plots, né, de fazer gráficos, e o de tratar esses dados, de como pegar esses dados. E aí, pessoal, fazendo isso, o primeiro passo que você tem que fazer para você poder mexer no seu data frame, quando você está, né, utilizando a linguagem Python, você tem que fazer o quê? Você tem que importar esses pacotes que te permitam a manusear e fazer um tratamento correto desses dados, certo? Então, aqui, a gente escreve import pandas as PD. Esse PD, ele é um apelido que qualquer coisa, qualquer função que eu precise acessar dentro da minha biblioteca, é só botar pd ponto e acessa, né, ele vai lá e acessa uma função que você precisa. E aí eu vou lá, carrego, espero que não demore. Bem, geralmente não demora, mas é isso, gente. Vai demorar, vai depender, não sei porquê. E aí diz que demorou 0 segundos. Certo. Então, executa e ele vai importar, então ele vai trazer todas as funções da biblioteca Pandas aqui para esse ambiente. Eu não vou me ater a como você fazer um data frame, né, sem precisar pegar uma tabela, você criar um data frame sem ter uma tabela, porque eu acho que isso aqui não é o foco que a gente está precisando, né? Mas existem outras maneiras de você fazer data frames sem ter tabelas previamente, tá? Então, aqui, ó, como eu mostrei lá naquela figura, existem as colunas, né, que também são chamadas de features, que são características, né, ou seja, minhas variáveis de estudo da minha população, da minha amostra de interesse. E eu tenho as colunas e as linhas, né? E aí também posso ter valores faltantes. Então, pessoal, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é você ter que importar esses dados para o teu ambiente aqui do Google Colaboratório. E aí agora a gente vai ver um bocado de função, tá? Vamos ver um bocado de função que faz, tipo, a gente pode estar mexendo no nosso data frame. E aí a primeira função que a gente vê que é a mais importante, né, que é, tipo assim, é o início para vocês começarem a análise de vocês. Análise não, para vocês começarem a manusear e fazer as análises depois, é uma chamada read. A função read significa, tipo, ler. Então, ele vai ler
né, os dados. Ele vai buscar os dados que você está querendo utilizar, você está querendo trabalhar. E nesse caso, aquele arquivo que eu mostrei para vocês, que a gente escolheu, né, que a gente vai estudar, pode existir duas maneiras, basicamente. Você pode pegar o link de onde está a tabela lá. Ah, e a CSV, né? Vocês lembram que ela é CSV, então existe a tabela que ele vai buscar os dados é CSV. Mas pode existir outros formatos, pode ser PDF, pode ser Excel, pode ser HTML, eu acredito. Então, vai variar muito. Mas, como a gente está utilizando a tabela do tipo CSV, então a gente vai utilizar uma função específica para ler o CSV. E aí, a gente coloca aqui o link, né? Ou o caminho. Aí vocês perguntam como é que eu faço para colocar o caminho, né? Se, por exemplo, se a tua não tem como colocar agora, mas se tu tivesse utilizando uma tabela que já estava salva no teu Drive, né, que eu estou utilizando o Drive, então você carregava o seu Drive aqui no seu ambiente de desenvolvimento, e aí você tinha que ter uma opçãozinha para você poder carregar o caminho dessa tabela. E ele vai lá e copia o caminho e você coloca aqui nessas aspas simples. Dentro das aspas simples você coloca o caminho. Mas aqui, como eu não estou utilizando, eu resolvi pegar de um link. Aí, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui como é que eu fiz isso, né? Faz isso. Deixa eu compartilhar minha tela toda. Ó. Vocês lembram desse link, né? Isso aqui, que a gente estava lá olhando, a gente estava olhando metadados, mas eu não quero olhar metadados, eu quero olhar... eu quero pegar algum dado, eu quero pegar o meu banco de dados aqui, então eu vou voltar aqui, eu não quero olhar metadados. Aqui tá minhas tabelas, ele só está fornecendo em CSV, mas poderia ser oferecido em outros formatos. Eu estou utilizando o mês de agosto desse ano. Então, eu venho aqui, aperto, né? Se eu quiser a tabela salva na minha máquina, né? Para depois fazer um upload e colocar no meu Drive, pode ser também assim. Mas eu vou pegar o link dessa tabela, né? Que ele está disponibilizando para mim, vou copiar ela e colocar ela aqui dentro. Certo? Vocês colocam dentro dessas aspas simples, não pode esquecer. Aí aqui tem como argumento um separador, que ele vai te dizer, ele vai procurar, tipo assim, ele vai saber que um dado acabou para ir para o próximo dado por conta que existe um ponto e vírgula, né? Porque vocês sabem que arquivos CSV são arquivos separados ou por vírgulas ou por ponto e vírgulas. Nesse arquivo em específico, ele está sendo separado por ponto e vírgula. Então, eu coloco aqui, abro uma aspas simples. Olha. Aconteceu um problema. Olha aí, que coisa legal. Isso é um problema que eu não esperaria que acontecesse. Não sei por quê. E ele geralmente demora para fazer esse carregamento. Eu não sei por que ele deu esse erro. Não era para ter dado esse erro. Então, aí eu utilizei, ele tem como padrão, esse arquivo tem como padrão um separador ponto e vírgula. E aí, por que eu sei disso? Porque quando eu vou abrir, eu fiz o download dele, eu fui olhar, e ele está separado por ponto e vírgula. Então, né? Então, eu coloquei como separador aqui no argumento de CEP igual, aspas simples, ponto e vírgula. Mas se fosse uma vírgula, vocês colocariam vírgula. Aqui, agora que eu carreguei os meus dados, eu peguei esses dados carregados e trouxe para uma variável chamada teste, né? E essa variável teste, ela tá com a minha tabela lá, com o meu data frame agora, e agora eu quero ver esse meu data frame. Então, vamos lá, tá aqui, né? Vocês lembram que tem essa carinha lá como eu mostrei para vocês, né? E, vocês lembram que lá tinha, quando a gente fez
o estudo dos metadados, a gente viu que tinha essas variáveis aqui, então tinha região sigla, estado sigla, município, tananã, tananã, tananã. E ó, vocês podem perceber, ó, que pelo aquele exemplo da tabela da segunda-feira, né, que a gente olhou lá nos metadados, poderiam existir valores ausentes, que é o que acontece aqui, né? Nesse complemento, vai existir alguns objetos que não tem nada, né? Mas isso pode ser um problema, né? Se a gente realmente precisasse utilizar essa variável complemento para saber o complemento do lugar onde foi feita a pesquisa, não tem valor, não tem, como é que é? Não tem informação. A mesma coisa acontece, uma coisa interessante que acontece nessa tabela é que o valor de compra, que esse valor de compra, para quem não está lembrado, é o valor que o revendedor ele paga para a refinaria para tipo, pegar ali a gasolina, né, da refinaria, não tem absolutamente nenhum valor nessa coluna, basicamente. E aí, gente, a primeira coisa que a gente pode fazer é a gente poder dar uma olhadinha nesse nosso data frame, como é que ele tá, porque às vezes pode ser que não apareça nenhum valor faltante aqui, ou a gente só quer ver mesmo. Então, existe uma opção chamada Hit, que ela vai me mostrar a cabeça do meu data frame. E aí, por padrão, ele mostra para mim as cinco primeiras linhas, né? Como eu falei, ele começa do zero, então ele vai do zero até o 4. Mas aqui dentro tem um parâmetro que você pode colocar um número inteiro e ele vai retornar para mim aqui vai retornar as 50 primeiras linhas, 50 primeiras linhas. Então, se eu quisesse ver as 50 primeiras linhas, opa, ó, pronto. Começa do zero e vai até o 49, né? Então, é isso que essa função faz. Ela vai pegar... para você poder fazer isso, né? Você tem que pegar o nome do seu data frame que você, né, fez, que recebeu esses dados, ponto. Eita. Ponto. Read, abre parênteses, aí você coloca quantas linhas você quer ver, ou se você quer ver somente o default dele, que é o padrão, que só vem 5 linhas. E a gente também tem uma função chamada tail. Então, o nome do dataframe.tail, ele vai me retornar a cauda, né, como se fosse o final da minha tabela, as últimas linhas. Né, ele vai me retornar as últimas 5 linhas, mas eu também posso fazer do mesmo jeito que eu fiz no Rede, colocar aqui um número, que você vê 100, por exemplo, e ele vai me retornar as 100 últimas linhas do meu dataframe, tá? Tá. Outra função. A gente só vai ver função aqui agora, então, né, já vai anotando aí. Se vocês quiserem depois, eu posso estar disponibilizando esse script para vocês poderem estar olhando as funções e se quiserem praticar com ele, tá? Só falar aqui que eu posso disponibilizar para vocês. Existe essa função chamada df.columns, né? Então, o nome dataframe.columns, ela vai me retornar uma série, no caso aqui é praticamente uma lista, que vai me mostrar todas as minhas variáveis, né? Todas as minhas colunas. E aí ele vai lá e pega. Nesse data frame tu tem essa variável, tu tem essa e essa. Isso é bom porque você pode remover colunas que você não vai precisar para o seu estudo e que elas vão estar podendo ali estar ocupando memória. Então é bom para você poder saber quais são essas colunas. E se você não precisar, você pode só pegar o nome delas e remover. Eu vou mostrar isso mais à frente. Outra função, chamada .dtypes. O .dtypes, ela vai me retornar quais são os tipos de dados presentes dentro do meu data frame. Né? Então, eu acredito que vocês também lembram que da semana passada, de segunda-feira, que a gente olhou lá que cada variável tem um tipo, né? Cada variável tem um tipo, um é alfanumérico, a outra é numérica. Então, às vezes, a gente vai lá e verifica se as variáveis que estão aqui presentes, elas realmente condizem com o que foi colocado naquela tabela de metadados. Tá? Gente, vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido.
Tá entendendo? Tem alguém que não está entendendo, ou estou falando muito rápido, ou quer que eu volte em algum ponto? Porque realmente eu vou falar só sobre funções. Então, tipo, vou falar e, tipo, vou mostrar e vou fazer, vou dizer o que ela faz, e é isso. Basicamente, que isso vai servir para vocês poderem depois estarem manipulando os seus data frames. Tá. Então tá. Então, como o Tano falou que não tem tá tudo bem, então vou continuar. Aí eu tenho essa opção de types que ela vai me retornar os tipos das minhas variáveis, né? Por exemplo, essa daqui, valor de compra, né? Como a gente tinha estudado, ela é float 64, então ela pode não, ela é uma variável do tipo numérica, né? Mas sendo que essa variável aqui, valor de venda, ela também era para ser numérica, mas ela está como objeto. Então, se eu quiser fazer alguma coisa nela, eu vou ter que transformar essa variável para que ela seja numérica, para depois aplicar funções matemáticas, né, né, que ela consiga ser feita, porque desse jeito que ela achar, ela não vai conseguir. Tá. Vendo, isso aqui já é um pequeno problema. Então é importante estar olhando essas coisas. Ó, aí, como eu falei, vai ter colunas aqui, variáveis aqui, que eu não vou precisar. Tipo, eu não vou precisar do município, eu não vou precisar do CNPJ, nome de rua, número da rua, complemento, o bairro, o CEP, né? Então, como eu já vi aqui as colunas que tinham, então o que foi que eu fiz? Eu peguei, tipo, eu não quero a coluna CPNJ. Então, eu copio ela e faço o seguinte, existe uma função chamada .drop, né? Tipo, aqui o nome df, né? No caso, esse df, quando estou colocando, pessoal, é para ser bem genérico. Então, pode ser o nome do df que você está colocando. Então, .drop. E aí, você tem que dizer para ele qual é as colunas que você quer dropar, que você quer tirar. Ou coluna ou linha, né? Vai depender do que você quer tirar. Mas eu estou tirando as colunas, então vai ter o argumento aqui específico para isso. E aí você passa para ele uma lista. Então você abre colchete ou chave? É colchete isso aqui. E coloca o nome da variável que tu quer tirar. E aí se tu tiver mais de uma, tu põe vírgula, abre de novo e vai assim. E assim vai. Até quando tipo, quando não tiver mais nenhuma que você não queira, né? E é isso que acontece. Então, se você fizer somente isso aqui, ele não vai, acredito eu que ele não vai remover de fato essas colunas do teu data frame que está mexendo. Tu tem que fazer com que ele seja atualizado. Então, é por isso que eu boto ele aqui. Boto teste, recebe, teste.drop, digo as colunas que eu não quero ver, e aí eu digo se o que eu quero remover é uma linha ou é uma coluna. Então, eu estou removendo colunas. Então, axis é exatamente esse parâmetro que vai dizer para a função se é para remover linhas ou colunas. Então, o que ele vai fazer? Eu boto 1, que é para coluna. Se fosse linhas, eu colocaria 0. Mas como eu quero remover colunas, eu boto 1. Então, eu venho aqui e removo, tá? Se vocês escrevessem errado, tipo, botasse errado, não daria certo, né? Porque ele vai tentar encontrar a coluna lá com o nome errado e vai ver que não tem. Então, tem que colocar o nome igualzinho da forma como está feito no data frame. Tá, agora, como eu falei para vocês, eu queria ver sobre esse valor de venda, porque esse valor de venda, ele tá como objeto, e isso, aqui ele tá, agora aqui ele tá normal, mas aqui ele não é para estar assim não. Pronto. Então aqui, ó, como vocês podem perceber, lembrei, uma coisa que, vocês querem ver uma coluna específica, então vocês colocam o nome do data frame que vocês criaram, que tá todos os dados, abre, colchetes, põe entre aspas simples, ou pode também ser aspas duplas, o nome da variável que você quer. E aí, assim que você roda isso, ele vai te retornar uma seta. Vocês lembram? Eu falei sobre séries.
Então, cada coluna aqui, desse data frame, ele é uma série. O conjunto de todas elas juntas forma o data frame. Então, eu quero ver o valor de venda. Tá, então vamos lá olhar. 85,99. Tá certo. Mas aí se eu quiser ver mais de uma, se eu quisesse pegar 2 ou 3 colunas, né? Também posso fazer isso. Eu posso fazer o quê? Só que agora é diferente. Agora tu está passando uma lista dentro do teu data frame. Tu vai pegar mais de uma variável que tu quer olhar. Então, tu pode fazer o seguinte. Tu abre o colchete, abre de novo o colchete, põe aspas simples, põe o nome da variável, e se tiver mais outra variável, tu também pode, né, vírgula, abre aspas simples, coloca o nome da variável que vocês querem, tá? E aí ele vai lá e me retorna. Agora aqui já não é mais uma série, né? Agora aqui já, tipo, já é um data frame, de um data frame de um data frame, né? Eu já peguei, já formei, já tenho 2 séries juntas, então já não é mais uma série. A série é somente quando tem somente esse array aqui unidimensional. Tá. Ok. Agora, se tu quisesse selecionar as primeiras 50 linhas, né, por exemplo, tu pode fazer o seguinte, tu bota o nome do teu data frame, abre colchetes de novo. Por padrão, tu pode colocar do início que tu quer até o final. Tipo, eu quero ver da linha 0 até a linha 50. Quero selecionar essas linhas em específico. Perfeito. Ele vai lá e seleciona para você. Outra coisa que você pode fazer também é que se você quiser reduzir o seu banco de dados, se ele estiver muito grande, né, você pode pegar e atribuir isso a uma outra variável, que é o que acontece também, que é o que geralmente acontece. Então, aqui eu vou lá e compilo isso. Então, se eu quisesse ver G, aí ele vai e me retorna G. E ele vai me retornar o G, ó, já com as colunas que eu não queria já dropadas, né, digamos assim. Então, vamos realmente ver se ele dropou as colunas que eu não queria, né? Ele vai mostrar só as colunas que eu estava procurando. Então, tá aqui. Então, teste.drop, ele tirou essas colunas que eu não precisava, e aqui mostra todas elas. Então, aqui ele vai receber meu data frame já sem as colunas que eu não queria e vai me retornar as colunas, as linhas que eu estou querendo. Então, eu posso também selecionar dessa forma. Essa daqui é uma operação que muitas pessoas fazem. O que acontece? Como eu falei, tem muitos valores faltantes, né? Tipo aqui, ó, tô vendo que tem muitos valores faltantes no valor de compra. E aí, ela vai me retornar, essa função .isNull, ela vai me retornar verdadeiro se ela tiver com NaN. E falso se não tiver NaN. Então, o que acontece? Ele vai me retornar aqui o data frame. Então, falso, porque aqui, ó, por exemplo, não, vou botar G. Deixa eu botar G, que é o que a gente está vendo aqui. Para ninguém ficar confuso. Vou botar esse G aqui. Então, vamos lá. A linha 0, região sigla, aqui ele não tem NaN. Ou seja, não é not a number. Então, tem alguma coisa. Mas aí, na hora que tem NaN, ele vai me retornar true. Então, é isso que essa função ela faz. Ela vai dizer para você, né? Ela vai te retornar um valor booleano, true ou false. Se ele for NaN, true. Se não, false. Tá, mas tá. E o que eu posso fazer com isso? O que você pode fazer com isso? Você pode contar a quantidade de NaNs que tem no teu data frame. E aí você aplica a função isNull, né? E aí tu faz também aplicar a função sum, que é de somar. Essa função ela vai te retornar a soma de todos os campos do meu data frame que estão com valores faltantes. Um fato interessante é que esse valor de compra, por exemplo, ele está com todas as suas linhas sem valor algum, né? E como é que eu sei disso? Aqui no finalzinho, ó, deixa eu ver. Agora aqui só teste. Ó, por exemplo, aqui ele... Gente, não desce, o negócio não quer descer.
Ó, tá vendo aqui? No meu data frame, no geral, no total, eu tenho quantas colunas? Como eu já removi algumas, não importa, mas eu tenho 15.211 linhas. E aí, um fato interessante é que essa coluna específica, ela não tem absolutamente nenhum valor. E isso pode ser um problema, porque se a gente quisesse analisar essa coluna específica, a gente não teria como saber quais foram os valores que os revendedores compraram das refinarias. Então, isso já pode ser, isso pode ser não, isso é um problema. Mas tá, tudo bem. Então, eu não vou analisar essa variável, não. Não é sobre ela que eu quero tratar aqui. Eu quero tratar sobre o valor de venda. Como vocês lembram, o valor de venda, quando eu fui lá olhar o dtypes, né? Quando eu fui olhar o tipo dessa variável, ele dizia que era um objeto. Mas eu quero tirar uma média dele. Eu quero saber qual foi a média de preços do mês de agosto. Eu quero saber qual foi o desvio padrão dele. Então, se ele tiver em objeto, eu não vou conseguir aplicar nenhum tipo de matemática para poder ele calcular, porque ele acha que isso aqui é uma string. Esse objeto, ele meio que reflete isso. É uma string. Então, como é que você vai calcular uma média de uma string? Não tem como. Mas por que isso está acontecendo, gente? Aqui no Brasil, tipo, as coisas no Brasil aqui, no caso, os números quebrados, eles são representados por vírgulas. E, tipo, fora, lá nos Estados Unidos, né, que é onde foi desenvolvida essa biblioteca, ela foi desenvolvida no padrão para ser ponto. Então, se ele tem uma vírgula, ele não vai entender que isso aqui é um número do tipo float, né, um número que tem vírgula, né? Só que no caso é ponto, né, um número que tem ponto. Nem mesmo a própria linguagem também vai entender que isso é um número do tipo flutuante. Então, o que a gente precisa fazer é mudar isso, para que eu possa conseguir extrair essa coluna desse meu data frame e calcular a média de preço do mês de agosto. E aí, já existem já opções que fazem isso, opções prontas, mas eu vou utilizar um método chamado apply, lambda e astype. O método apply aqui, no caso, não sei se acho que vocês estão conseguindo ver, df.aply. Ele vai aplicar alguma modificação no meu data frame como um todo. E aí, eu preciso especificar para ele qual é essa modificação que eu quero fazer. Então, gente, eu sei que vocês nunca, acredito eu, que isso aqui também não tenha sido abordado no mini curso de Python. Nossa senhora, eu estou falando muito. Já preciso encerrar já. Existe uma função chamada lambda, que ela é muito, elas são funções, a função lambda, no caso, elas são funções que é como se você realmente estivesse criando uma função, estivesse botando def, tem esses parâmetros e ele retorna isso. Então, é basicamente isso que ela faz. E aí, sendo mais assim, mais direto, isso aqui tudo vai fazer o quê? Ele vai pegar cada valor do meu data frame aqui, da coluna de valor de venda, que foi o que eu especifiquei, né? Eu quero que essa coluna teste valor de venda, ela seja modificada, então para cada observação, no caso aqui é o X, cada observação, ela tem essa alteração, ela mude. Quero que ela mude da vírgula para o ponto, que é exatamente a condição que eu coloco aqui. Vírgula para ponto. E aí, depois que eu mudar, ele ainda vai continuar dizendo que é uma string. Então, eu preciso transformar o tipo dessa minha variável para que ela seja do tipo float. Então, é isso aqui que ela vai... Isso que tudo que isso... Meu Deus. É tudo isso que ela está fazendo. Essas duas vezes é tudo isso que ela está fazendo, tá? Meu Deus, eu tô falando demais. É basicamente isso que ele fez. E aí, se eu quisesse ver, ó, test.thetype, somente types. Acredito. Ou não. Ó, agora sim,
nosso valor de venda ele foi modificado, de fato. Agora eu posso calcular uma média, eu posso aplicar funções matemáticas nela para poder já começar a fazer algumas análises. Gente, como eu demorei muito para explicar muitas coisas, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Vou parar por aqui, que já vai dar, tá dando quase 8 horas. 4 minutos para dar 8 horas. E aí a gente vai continuar na sexta-feira. E aí já vai ter o nosso querido amigo Otávio, não sei se ele ainda está aqui, ele vai poder explicar sobre a questão das funções, e aí a gente vai trabalhar melhor isso, certo? Porque, nossa, eu falei muita coisa. Eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém não entendeu o que eu falei. Gente, deixa eu só pegar aqui o formulário de frequência de hoje. Rapidão, rapidão. Deixa eu botar aqui. Sexta é a última aula. Vou rever o vídeo novamente depois. Sim. Eu vou estar aqui. E também a última aula seria uma aula de tira dúvidas. Tá? Ah, vocês me perguntaram sobre o certificado, gente. Eu perguntei hoje. E aí vai ser certificados separados, tá? Independentemente se você fez mais de um curso ou fez somente um curso, cada curso vai ter o seu certificado e vai conter as horas que vocês participaram, certo? Eu preciso disponibilizar os vídeos, né? Eu queria poder disponibilizar os vídeos só depois que eu concluísse. Todo mundo pegou a presença aqui?